gravar. 3, 2, 1. Pode ir. Hello, tubarões! Muito bem-vindas ao segundo episódio do podcast Pod Ricas. Quero lhe lembrar que todo mundo que ouvir este episódio até o final já manifestou para o universo aqui que vai ficar pod rica. Então, compartilha, chama suas amigas. Uma coisa que eu estava pensando aqui, esse é um podcast apresentado por uma mulher, que só tem convidada mulher, feito para mulheres. Meu amor, se a gente não se unir aqui para viralizar esse negócio, nada vai para frente. Mas se a gente se unir, meu amor, a gente domina este mundão. Então, hoje eu trouxe duas potências, mas antes eu quero lhe lembrar que toda semana vai ter podcast. Acompanha, eu tô dizendo que a gente tem que se unir, tem que assistir, tem que acompanhar, mas não vai ficar pod rica assistindo um só. Tem que vir toda quinta-feira aqui acompanhar no YouTube o nosso podcast. Eu sou a Marina Farias, da Rico Dinheiro, uma empresa de educação financeira voltada para mulheres. A gente ensina mulheres que não nasceram ricas a se organizar financeiramente para conseguir investir e conquistar a sua autonomia financeira. Nós temos uma comunidade de mulheres para falar de dinheiro, que é justamente o que acontece aqui nesse podcast. A gente une a mulherada, é uma roda de conversa de amigas, só que sobre dinheiro, ou seja, coisa muito boa. Bom, se você não segue a gente lá no Instagram, a nossa rede é @marinafariasricodinheiro. Também segue lá no TikTok, LinkedIn, aqui no YouTube, se inscreve no canal, Facebook, Threads, cara, tudo. Escreve Marina Farias Rico Dinheiro que eu apareço. Escreve lá que eu apareço. E o tema de hoje é desbloqueando o potencial financeiro das mulheres. Cara, e eu trouxe duas mulheres potentes. Essa é a palavra. Quando eu pensei no tema do podcast, desbloqueando o potencial financeiro, eu pensei, preciso de duas mulheres potentes para desbloquear potencial. Então, eu tô aqui hoje com a Caroline Lemos, que é focada em resultados de mulheres, esposa do Gênison, filha do Cláudio e da Cláudia, coach, mentora de mulheres e treinadora de performance comportamental. Ajuda mulheres a serem posicionadas emocionalmente equilibradas e prósperas. É aqui de Aracaju, criadora da imersão MAP Mulheres de Alta Performance. Seja muito bem-vinda, Carol. Que prazer estar aqui com você, amiga. Que prazer estar aqui com você, te conhecendo também. É maravilhoso. Sempre os nossos encontros são quânticos, né? São potentes, né? Potentes. Seja muito bem-vinda. Grata. E eu tô aqui com a Juliana Vargas, que é mãe, esposa, hipnoterapeuta sexual. Cuidado com as palavras hoje aqui com esse vídeo. Especialista em poder e sedução. Você olha para a mulher e sabe que é seduzente. Graduanda em psicologia, palestrante, CEO do Eden Secret, defensora do prazer sexual feminino, idealizadora da Fundação João e Maria, líder do movimento Empodera Brasil e tem quase 500 mil seguidores no TikTok. Seja muito bem-vinda, Ju. Ai, meu Deus, muito prazer, muita satisfação em estar aqui com vocês hoje. Quando a gente fala de desbloquear o potencial e você faz logo essa apresentação, né, da gente, dá aquele friozinho no estômago, aquele friozinho na barriga. Nossa, eu cheguei a ser tudo isso, quando um dia eu não fui. Mas nós estamos aqui justamente para ajudar essas mulheres poderosas a entender como que a gente chegou até aqui. E é só o começo, né? É só o começo. Imagine que a gente saiu do absoluto -10. Tipo assim, tudo pra dar errado na vida. Exatamente. Era -10. Menos E 10. a gente chegou aqui hoje e é só o começo de onde a gente vai estar daqui a 10 anos. Exatamente. Né? Então, Exatamente. gratidão, Marina, pela oportunidade. Gratidão por compartilhar e cada vez transformar mais vidas. Vidas de mulheres que a gente sabe que precisa de uma forcinha a mais para poder chegar onde elas querem chegar. Você e a Carol são exemplos disso e estamos aqui para agregar cada vez mais. Seja muito bem-vinda. Gratidão. Eu sempre falo que tubarão nada com tubarão e é isso que é o ponto principal da comunidade. Sim. Você precisa se conectar com pessoas que te puxam pra cima. Então essas duas mulheres me puxam muito, muito pra cima. Mas eu quero que vocês as conheçam tanto quanto eu. Então eu vou pedir para que elas contem um pouquinho das histórias. Alguém quer começar contando a história? Quer começar, Carol? Posso começar? Então, eu quero
te perguntar como foi que você... O que te bloqueou? O que é que você acha que te bloqueou financeiramente, que bloqueou o seu potencial na sua história? Tem algum momento? Eu quero, na verdade, que você conte um pouquinho da sua história e como você chegou até aqui. Perfeito. No menos 10 a gente começa, né? Eu sou aqui de Aracaju, como a Marina me apresentou, e a minha história, para que eu esteja aqui hoje, ela começou ali na pandemia, realmente. Na pandemia, eu trabalhava com eventos, então, trabalhava com eventos aqui em Sergipe, Alagoas, todo o Nordeste. E quando eu trabalhava com eventos, eu trabalhava com a parte financeira, inclusive dos eventos, mas a gente tinha uma responsabilidade muito grande de administrar aquela equipe, né? E você sabe, quando se movimenta dinheiro, há uma pressão, há um direcionamento muito grande. E aí eu passava muito mais tempo fora de casa do que dentro de casa. Então, isso foi uma das coisas que começou a bloquear, inclusive, a minha área financeira, porque eu acabava trabalhando sem um motivo. Eu trabalhava, mas eu não podia nem usufruir daquilo que eu estava recebendo. Então, foi um dos primeiros bloqueios isso. E quando chegou a pandemia, tudo que era evento, acabou. Não tinha mais o que fazer. Eu poderia continuar esperando ou eu poderia tomar uma atitude. E aí, eu já estudava, já participava de congressos, de eventos em relação ao desenvolvimento pessoal. E aí foi quando eu fiz a minha primeira formação em coach. Quando eu fiz a minha primeira formação em coach, na época, eu era casada, eu tinha um projeto de emagrecimento, e na pandemia se falou muito disso, se movimentou muito disso, né? Então, eu comecei a trabalhar com mulheres que buscavam emagrecimento, buscavam a saúde ali. Só que eu entendi uma coisa, que a gente tinha um produto muito bom, um produto que dava resultado, mas que as mulheres, elas não conseguiam fazer, por conta exatamente do emocional. Então, eu fui mergulhar nesse mundo, fiz terapias, fiz vários outros cursos, né, para potencializar isso. E aí veio todo esse processo de estar na internet. Foi quando eu conheci a Marina, a gente tava falando sobre isso. Quando eu conheci a Marina na pandemia ali, a gente fez um desafio no YouTube, né, de 90 dias, todo dia a gente postar no YouTube, criar essa rotina. E lá era menos 10, né? Hoje a gente tá muito bem. Não, ali a gente já tava menos 8, já tava melhorando, subindo a régua ali. E a gente tava ali e tá aqui até hoje. Então, uma das primeiras chaves é isso. Uma coisa que desbloqueou muito a minha vida, tanto financeira quanto em outras áreas, foi não perder a constância. Tem gente que olha assim pra gente, tem gente que vai ver esse vídeo, tem muitas mulheres que vão ver, nossa, eu queria fazer isso, nossa, eu me vejo fazendo isso. Só que a gente tem que começar. E talvez você vai começar com menos. Então, essa é a primeira coisa que eu tenho pra falar em relação a desbloqueio, é não parar. Às vezes eu olho pra trás, as pessoas olham pra mim, você fala isso, você fala aquilo, gente, mas eu não comecei ontem. Você não começou ontem a gravar vídeo pra ter 400 mil seguidores no TikTok. Marina não começou ontem. Então, assim, a gente vem esse processo, então foi a primeira coisa que me desbloqueou. Uma segunda coisa que eu vou falar pela primeira vez pra Marina, né, que eu vim com isso muito forte no coração, foi quando eu fiz uma consultoria financeira com a Marina. Ela me questionou uma coisa. Ela disse, por que você está colocando tanta força na sua empresa sem um motivo real? Eu lembro que te perguntei isso. Você lembra? E no momento eu fiquei sem resposta. Porque eu tenho muita força. Nós somos mulheres muito fortes, muito capazes. Só que eu colocava força numa coisa para provar que eu era capaz de fazer. Só que eu não olhava quem realmente eu era. O meu valor não está no que eu faço. O nosso valor não está no que a gente faz, no que a gente acontece. Inclusive, não está no nosso dinheiro. Isso é resultado, isso é fruto. O nosso valor está em quem nós somos. E graças a Marina, isso ficou muito forte para mim. Qual era o meu motivo? O que eu precisava realmente fazer? Eu poderia gerar um resultado. Eu tinha resultado na minha empresa. Mas eu acabava me sabotando, inclusive, porque eu não me sentia merecedora o suficiente para ter aquilo. Sim. E eu não tinha um motivo. Por que eu acordava todo dia? Eu quero ajudar muitas pessoas, eu quero influenciar. Quero. Mas quando eu chegava em casa, eu estava sozinha. Então, isso pra mim foi uma virada de chave muito grande. E é uma das coisas que mais desbloqueia. Tem muita mulher que quer, que vê a gente aqui, que vê as coisas. Mas você tem que achar o seu motivo. Você tem que entender o porquê que você tá fazendo isso. Por que você acorda? Então, assim, a minha história em relação até chegar aqui, as coisas que mais me desbloquearam financeiramente foi entender essas duas coisas. Sim. A primeira,
entender que é uma constância, que ninguém fica rico da noite pro dia. Essas histórias de Pix que tem aí na internet, que aí bloquearam você, amiga. Mas os Pix que o pessoal, as fraudes, não Golpe bloqueia. atrás de golpe. Não. A gente fica assim, eu não acredito. E tem gente que cai. Não, Tem gente- sempre tem um... Sempre gente tem que- alguém que cai e eu fico assim, nossa. Então, esse tipo de coisa não existe. É golpe. A gente precisa ser constante, a gente precisa aprender o tempo inteiro. E a segunda coisa que mais me bloqueou é entender qual o motivo que eu tenho pra fazer isso. Então, a partir do momento que você entende o motivo pelo qual você quer ganhar dinheiro, que você quer ficar rica, e entender que não é sobre você, entender que não é sobre a capacidade que você tem, porque eu tenho certeza que você é uma mulher muito capaz. Mas é você olhar pra quem você é. Sim. Quem você é vai gerar um resultado muito maior do que você está gerando hoje. Uau. Sensacional. Nossa. E eu Forte isso, preciso né? comentar sobre um ponto que você trouxe. Você falou assim, eu ajudava as mulheres a emagrecer. E quando eu percebi que não era porque elas não estavam querendo emagrecer, que elas não estavam emagrecendo. Que tinha uma questão emocional ali. Eu estava conversando isso na minha terapia e com meu esposo essa semana. Porque eu sempre quero emagrecer. Desde que eu me entendo por gente, eu quero emagrecer mais um pouquinho. E nunca tá bom, e nunca tá suficiente. Eu quero trincar a barriga, mas... Enfim, mas por quê? Pra quê? Por quem? Sabe? Então, tem muitas questões envolvidas no emagrecer. Mas você falou. E aí eu descobri que tinham questões emocionais que a gente precisava resolver antes de conseguir emagrecer. E no financeiro também é muito assim, né? Pra gente... Não é porque a pessoa não quer que ela não está investindo. Não é eu chegar aqui e dizer, olha, invistam R$1.000 por mês todos os meses e fiquem milionários. Tá, mas por que não tá conseguindo investir? Exato. Né? O que é que tá bloqueando aqui o seu potencial de investimento? O que é que tá te bloqueando para emagrecer? Existem questões emocionais e particulares das mulheres. Porque a gente ouviu, viveu, sofreu Sim. coisas diferentes. Eu não tô dizendo que os homens não sofrem aqui, eu tô dizendo que são dores diferentes Sim. e exposições diferentes. Então, quando a gente entende que tem essa questão, a gente começa a sair da beira do problema e aprofundar. Que é, se eu quero ajudar de verdade, eu tenho que mergulhar de verdade na vida dessa mulher. Eu tenho que ouvir, eu tenho que entender, eu tenho que trocar, eu tenho que me conectar e para ajudar de fato, né? Comer, né? Comer. Fome. A Tem que ter fome. fome. Não tem outra palavra que defina melhor. Porque quando você sente fome, você busca o prazer para você saciar a sua vontade. Só que tem muitas pessoas que estão buscando em fontes erradas. Como que eu falo assim, fontes erradas? A gente vê de tudo hoje. Hoje a internet, ela, né, entrega muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim que não vai funcionar para todo mundo. Por exemplo, eu dei uma palestra em Santa Catarina semana passada e lá eu falei assim, o que é empoderamento feminino para vocês? E muita mulher ficou calada. Ninguém soube responder de fato. Eu falei assim, empoderamento feminino para mim é a mulher que sabe o que ela quer, sabe onde ela quer chegar e ela decide fazer o que tem que ser feito, independente do que aconteça. É aquela mulher que acorda com um propósito. Já ouviram falar no Ikigai? Sim! Tem dentro da comunidade dos tubarões. Sim. E é sempre um dilema quando a pessoa vai fazer a primeira vez, porque se depara com muita Sim. coisa profunda ali, né? E aí você tem que ter um propósito, você tem que acordar motivada. Não é todo dia que a gente acorda motivada. Mas quando a gente lembra Mas do quando nosso... você se lembra, é do um gás, que né? que você... Exato, é o gás que você precisa para você dizer, opa, eu não vou desistir. Não vou desistir. Eu vou persistir. Tem que Né, estar Carol? claro isso. O que é Exatamente. importante. Hoje, inclusive, eu vou fazer um encontro de mulheres para trazer isso. Hoje? Hoje. Maravilhoso! Nossa! Verdade, é É. hoje. Por quê? Porque qual é a maior dificuldade das pessoas perseguirem o que querem? Porque elas não sabem. E nós fomos É. ensinadas, nós mulheres, a não desejar. Exato, Você nós bate- fomos castradas. Nós aprendemos a não desejar. Porque nós estávamos lá no menos 10 e quem tá menos 10 não pode desejar. Isso não é pra você. A mulher não é pra desejar, ela é pra ser desejada. Exato. Não pode desejar, né? Exato. Você não pode. Ah, porque você tem que fazer dessa forma. Não é pra você. Quantas vezes a gente ouviu isso? Isso não é pra você. Não é assim. Ah, o que é que você quer? Olha, se alguém perguntar o que você quer, diga diga que você não Diga quer nada. nada. A pessoa morrendo de sede lá e fica lá. Não, não Exato. quero não. Então a gente foi condicionada a isso, a não desejar. Então, a Perfeito. gente não manifesta. É.
Desde criança a gente é castrada para não manifestar os nossos prazeres, os nossos desejos, as nossas vontades. E vem aí o bloqueio financeiro. Porque o homem pode tudo, mulher não pode nada, assim, né? Culturalmente falando. Não que isso seja uma regra aplicada para os dias atuais. Porque homens podem, mulheres podem também. Como você falou, Marina, de uma forma diferente. Cada um no seu quadrado. Na né? sua função, Na sua né? função, exatamente. Inclusive, você falou de criança. Conta um pouquinho da sua história também. Como que foi que você chegou até aqui, né? Nossa, olha só, gente, é uma história bem longa, mas eu vou resumir aqui bastante para vocês. Porque, assim, para chegar onde eu estou hoje, só teve uma palavra que define onde eu estou. Foi decisão. Eu decidi chegar aqui. Eu acordava e dizia, eu vou ter tal coisa. Eu tenho tal coisa. E eu tinha. Quando eu era criança, eu sempre fui aquela menina muito danada, muito inquieta, muito extrovertida, muito alegre, chamava muita atenção. Essa criança sempre sonhou em ser uma estrela, em ser muito famosa, em ajudar muitas pessoas. Só que vem uma parte da história da minha vida que começou a me frear com relação a isso, que para muita gente que não sabe, mas eu sofri abuso na infância e na adolescência. E esse fato me bloqueou muito para muitas coisas. Porque eu me tornei muito vulnerável, Marina. Tão vulnerável a ponto de permitir que as pessoas me tirassem, me sugassem tudo que eu tinha, inclusive dinheiro. Quantas pessoas já se aproximaram de mim só para... Juliana, me presta tal coisa. Me dá tal coisa. Serviço, gente. Eu fui maquiadora. Há alguns anos atrás, maquiadora profissional, freelancer. E muita gente fala, amiga, vem fazer uma maquiagem em mim, queria de graça. E eu dava. Então, eu me permiti ser abusada a minha vida toda. Até entender que eu não precisava mais passar por isso. Então, o meu desbloqueio mental para prosperidade em todas as áreas da minha vida aconteceu quando eu realmente fui no meu subconsciente. Olhei para aquela criança que estava lá machucada e ferida, que tinha passado por abuso, que sofreu queimadura de 3º grau, que passou por várias coisas, separação dos pais, que via agressão dentro de casa, que tinha uma mãe que queria cuidar, mas não sabia como cuidar, porque ela precisava ser mais cuidada do que ela. Então, eu precisei ser forte o tempo todo. Comecei a trabalhar muito nova. Com 15 anos, fui office girl, né? Comecei a trabalhar em empresas, ia ali entregando papel. Me destaquei dentro da empresa justamente por quê? Porque eu fazia o que os outros não faziam. Porque você tinha fome. Eu tinha fome, exato. É a palavra de hoje, né? Parece. Tem uma... Vou só abrir um parêntese. O Bernardinho, que é o treinador, eu tava ouvindo o podcast dele hoje de manhã. Sim. E ele falou que pessoas de sucesso têm fome. Tem fome. É. E aí você chegou hoje e falou essa palavra, pra mim é um reforço, assim. Pessoas de sucesso têm fome, têm vontade de fazer acontecer. Então, como é que você se destacou de office girl? Porque você tinha fome. Eu tinha fome. Eu tinha tanta fome que eu ultrapassava meu horário. Gente, na época, eu lembro que a secretária do setor que eu trabalhava, ela falava assim, Juliana, você... faz isso aqui pra mim, vamos ver se você consegue. Eu pedia direto, Jaque, me dá os documentos, me dá as coisas pra eu poder digitar aqui, pra eu colocar, pra eu mandar pra doutor Vigílio, na época, que era o chefe do setor de informática. E eu falava assim, eu quero fazer isso. Ela falava, mas você não sabe, mas eu quero fazer, deixa eu fazer. Tá, beleza. Até preencher ata. E pra reunião, ficava lá atrás, eu era a única office girl que ia preencher ata. Eu tava lá, e Jaqueline ia pro outro setor da empresa, porque ela ficava em 2, na SEC e na assessoria de informática, e eu ficava lá fazendo o trabalho dela. E doutor Vigílio, você tá fazendo o trabalho da Jaque e tal, não pode, tem que tomar cautela, cuidado com isso. Para fazer outro comentário. Tem uma frase muito famosa no mercado Sim. de trabalho mesmo, mas falando de multinacionais, que é haja como o próximo lugar que você quer chegar. Exatamente. Haja como o próximo lugar que você quer chegar. Você estava como office girl e queria sentar naquele próximo Sim. lugar. Você estava agindo. Mas não estava recebendo por isso. Mas primeiro você age, depois o dinheiro vem, Primeiro sabe? você Exato. é, né? Primeiro você é, depois o dinheiro vem, né? E aí eu comecei a ter destaque,
tive muita coisa muitos benefícios a mais, né? E ela me dava também muita coisa. Um celular, ela facilitou para eu parcelar e tal. Me dava coisa que as outras meninas não tinham. E eu falava assim, eu tô feliz assim, né? Comecei a pagar meu curso de inglês na época. Daí ia para escola, eu estudava em escola pública. Comecei a juntar um dinheirinho aqui, outro ali. Vendi uma coisinha aqui, outra ali. Então, eu sempre me vi me virando nos 30. Então, assim, essa adolescente cresceu. Antes disso, na época da adolescência, com 18 anos, eu engravidei do meu primeiro filho. E nessa época eu me vi em mais um desafio. Mas só para você ter uma ideia, como eu nunca pensei em desistir. Já veio na mente? Já, gente. Veio na mente. Desista, pare, você não vai conseguir. Quem nunca? Você não vai conseguir. Quem nunca? Não quero mais fazer isso. Tô É o cansada. que eu tô fazendo da minha vida. Na TPM, bem que passa Na TPM, com certeza. Eu não aguento mais essa vida. Eu quero sumir, quero desaparecer. Aí depois que passa, nossa, É. tá tudo bem. Passou. Vamos lá de novo. Passou. E aí, nessa época, eu fui e virei a chave mais uma vez. Eu estava desempregada, tinha acabado de sair do sistema de primeiro emprego, porque sai com 18 anos, né? Antes de fazer 18. Tem que sair. Eu saí em janeiro, fevereiro, eu fiz 18. Em maio eu reencontrei esse meu amigo de infância, a gente começou a namorar, teve uma paquerinha, eu engravidei. E aí, nessa gravidez, eu descobri em julho, estava sem receber nada mais, o seguro e desemprego que eu já tinha recebi tudo. Enfim, resumindo, o que aconteceu nessa época que fortaleceu ainda mais a Juliana de hoje, que às vezes eu abro essa mala para ver, olha só, Juliana, você não pode desistir, porque nesse momento aqui, você viu a sua maior dificuldade e você não desistiu. Com 7 meses de gestação, passei fome, né? Eu e minha mãe e meu irmão, a gente sabe, a gente não tinha o que comer. E aí, eu coloquei um propósito. Eu falei, Deus, eu não quero luxo, mas me dá o suficiente para sobreviver. Beleza. Veio Deus e providenciou, e a gente teve pessoas na nossa casa que levou comida na nossa porta. Só para você ter uma ideia. Então, eu acredito muito em Deus, no poder de Deus. Também. Então, veio. Depois disso, meu filho, eu precisava pagar as coisas do meu filho. O pai dele também estava desempregado, enfim, foi um processo. Recebi uma proposta de emprego. Um vereador da cidade falou, Juliana, você quer trabalhar? Vai abrir uma vaga agora para jovem, né? Aprendiz, na época. E a SSP, a Secretaria de Segurança Pública, está convocando alguns adolescentes para poder fazer parte desse programa. Talvez você possa ficar trabalhando na delegacia aqui de Areia Branca, que eu morava em Areia Branca, no interior daqui de Sergipe. E aí, você pode trabalhar aqui. Só que eu estava de resguardo. Eu tinha 15 dias de parida. Aí ele falou, mas agora não. Eu disse, espera, segura aí que eu vou conseguir. Espere que eu vou dar um jeito. Meu filho com 1 mês de vida. Meus peitos cheios de leite. E tô eu lá na Secretaria de Segurança Caramba. Pública um dia inteiro com o peito cheio de leite para poder trabalhar, para poder pagar as coisas do meu filho. Ia trabalhar, consegui a vaga. Comecei a trabalhar como auxiliar de escrivã na delegacia. Gente, fantástico. Tipo, eu amava aquilo. Eu ultrapassava o meu horário de trabalho. E aí, minha mãe ia levar meu filho no carrinho de bebê pra amamentar lá na delegacia. Cara, um homem nunca vai saber o que é isso. Não. Você tá trabalhando, tem que amamentar com meu filho. Não, e os presos, Ai, o pessoal tirar, falava... mas pode tirar. Você já tirou leite, bebê? A criança não quer na mamadeira, a criança quer no É peito. ruim, cara, É tirar ruim. leite, é horrível. Mas, enfim, toda essa fase que eu fui passando, tudo isso construiu a Juliana na Juliana que é hoje, que vocês estão vendo aqui, que muita gente fala assim, eu tô aqui para te assistir. Quando eu fecho uma palestra, eu tô aqui para te assistir, porque eu enxergo em você poder. Eu disse, além de poder, eu tenho determinação. Eu tenho algo dentro de mim que diz, você não pode, não deve e não vai se dar o luxo de desistir. Continue, tem muita mulher precisando de você. Aquela força da Juliana, de criancinha, da adolescente. Você precisa passar por essas outras Cara. mulheres. E aí desbloqueou minha vida financeira total. Você falou isso e eu lembrei que muitos anos atrás, eu Sim. ainda trabalhava no banco. Não lembro se era no Itaú, no Santander na época. Mas eu ia no salão de beleza, que eu dava selagem ainda na época. Sim. Nananã, e a dona do salão falou assim, Marina, quando você chega com uma postura e você tem um poder. E eu não tô fazendo nada. Tipo, eu só tô chegando.
E quando a gente tem essa força interior, que nós três temos, e muitas mulheres que estão assistindo a gente aqui Sim, têm, com certeza. ela chega primeiro que a gente. A gente não precisa nem abrir a boca. A gente não Não? precisa abrir a boca. Quando a gente chega, a nossa luz ilumina outra pessoa. Exato. Então, as pessoas dizem assim, eu vim aqui pra te assistir, eu tô aqui pra te ouvir, porque a sua luz me ilumina. E eu desejo Exato. que a sua luz ilumine outras mulheres, porque é assim Sim. que a gente faz essa corrente do bem, né? Sim. Então, eu tenho certeza disso. Porque quando vocês entraram por aquela porta, eu senti isso. Eu senti o poder de vocês entrando, a luz de vocês chegando, iluminando o lugar, cara. Ô, Mari, Isso é sensacional. e vai muito além do externo, do que a gente vê de beleza. Porque assim, Total. vai muito, transcende o entendimento humano. Tem muita mulher que fala, você é poderosa porque você se arruma, você não sei o quê. Meu amor, você já me viu com uma pá na mão. Você não me viu. De coque, Vocês já sem me maquiagem. vassoura. Com o Val chamando Gente, você. Com 3 meninos pra criar. São 3 filhos. Gente, são 3 filhos. Um de 17, uma de 16 que tá namorando. E uma de 9 anos. Ainda tem meu marido, ainda tem empresa do meu marido, que eu ajudo meu marido, que é a Intercel. Né? Obrigada, marido. Então, tem a empresa do meu marido, tem a minha. Tem toda uma construção de coisas que eu preciso me fortalecer. Aí tem dias... Ontem, tava colocando uma cortina lá em casa, e a Débora, que é a moça que faz todo esse trabalho maravilhoso, ela foi colocar e ela falou, nossa, Ju, você tá diferente. Eu falei, o que foi? Ai, Normal. você tá diferente. Aí eu falei, o que foi? Eu já sei, você tá sem maquiagem. Eu disse, pois é, mulher, tô no meu momento. Descansando a pele. Momento de ser humana, né? Exato, ser humana. As pessoas estão esquecendo disso. A Mari, eu posto nas minhas redes sociais algumas vulnerabilidades que eu tenho. E quando eu posto, tem gente, inclusive, que vem... não fica postando isso, não. Que não eu sei o também, quê. sempre recebo. Não fica postando essas coisas, não. Isso Você me tem... desvaloriza. Então, mas é que eu não sou perfeita mesmo, não. Eu A disse... verdade é essa Eu aqui. disse, Eu não dou gente, conta de tudo mesmo, não. Não dá. Não tem como. Carol, imagina comigo. Quem é a pessoa no mundo que não passa por dificuldade? Principalmente nós mulheres. E é ingenuidade a pessoa achar que a gente não passa por dificuldade. Gente, Mulher, pelo amor de peraí. Deus. Vamos abrir um parêntese aqui que nem Marina falou. Vocês estão vendo a gente aqui linda, maravilhosa, perfeitas, encantadoras, poderosas, ricas. Mas entenda uma coisa, amada. Nós temos problemas. Nós Gente, temos TPM, nós A temos gente pega pá briga, na mão. a gente pega pá. Gente, eu tô morando numa casa maravilhosa, né? Que Deus Sim. é grandioso. E aí eu olhei pra aquela árvore que soltava folha Folha todo todo dia. E eu disse, Senhor, o Senhor quer me ensinar alguma coisa, mas eu vou varrer isso aqui todos os dias, não tem problema. Eu vou filmar Pior isso. que o robozinho nem pega meu esse Deus, tanto. Não, não pega pega. a folha, mulher, Não não pega. Tem que pegar a pá e a pega. vassoura. Vai. Termina que eu quero falar uma coisa sobre arrumar. Tá, e daí eu percebi isso e eu falei, foi uma das coisas que eu falei a mais também na palestra sobre essa questão do empoderamento feminino. Eu falei, gente, eu venho de uma origem muito humilde, onde eu conheci uma mulher, que é o meu exemplo de vida, que é a minha avó Maria, em memória, né? E ela é tão importante na minha vida porque ela me mostrou o que é o poder de uma mulher. Só que ela também me mostrou a vulnerabilidade. Ela me mostrou o lado bom e o lado ruim da coisa. Da mulher que ser poderosa demais e isso também atingir o emocional dela, porque ela não pode mostrar as suas vulnerabilidades, as suas fraquezas, os seus pontos fracos. E as pessoas julgam, né? Então, eu faço questão de mostrar, como eu mostrei. Gente, minha conta do TikTok com quase 500 mil seguidores foi banida. Semana passada. Hoje, pronto, tem uma semana hoje. Foi quinta-feira passada que a minha conta foi banida. E quando foi banida, eu falei assim, eu chorei. Eu tava de boa. Quando foi no outro dia, na sexta-feira de manhã que eu acordei mal pra cacete. Tava muito mal. Comecei a chorar. Gente, poxa, uma construção. O que eu tiro de tempo ali? Porque tempo, gente, é total. dinheiro. É. Eu falei É o vida. tempo que eu tenho pra fazer Tempo aqueles é conteúdos e tal, ganhando, monetizando, ganhando dinheiro já do TikTok. Eu falei, puta, desculpa, PQP. Eu perdi dinheiro, pô. Eu disse, eu não acredito, eu tô perdendo dinheiro. Falei com meu marido, me desesperei. Quando foi à tarde, eu botei minha cabeça no lugar. Chorei o que tinha de chorar, porque chora. Faz Chora. parte. do Faz processo. parte do processo. Demonstra suas emoções.
pra você, pra Deus, e depois compartilha isso com outra pessoa que precisa, porque força não é ausência de choro. Aham. Não é. Força é você identificar uma fraqueza e você aprender a lidar com ela. Olhar Perfeito. pra ela e ter uma visão clara do que tá acontecendo ali pra você seguir adiante. E ponto. É assim que você desbloqueia a sua vida. É assim que você desbloqueia a sua mente. É assim que você desbloqueia o seu financeiro. Gente, eu já manifestei tanta coisa na minha vida que antes de viajar, ó, já vou outra história. Mas como Mas- dar conta? Aí de é. tarde. Mas, aí, dá conta. Vamos lá. Aí de tarde você botou a cabeça no lugar. Coloquei a cabeça no lugar. Eu disse, peraí. Chorei que tinha de chorar. Peguei a conta. Comecei a colocar minha cabeça no lugar. Olhei assim e falei, eu determino hoje que a minha conta volta pra mim. Não sei como, mas a minha conta vai voltar. E antes dela voltar, eu vou criar uma outra conta. Vou colocar isso no Instagram. Vou compartilhar com as minhas seguidoras, com as minhas alunas, com as minhas clientes. Vou mostrar pra elas a minha vulnerabilidade antes do ápice, antes de ter a vitória. Eu vou mostrar o momento da derrota. E mostrei. Joguei no Perfeito. Instagram. Eu disse, gente, tô com a conta banida. Isso aconteceu. Tô criando uma nova conta com prazer, Ju. Coloquei lá. Vou compartilhar alguns vídeos, se vocês puderem. Me sigam lá, por favor, para me ajudar nessa nova conta. Porque vocês sabem que beleza. Um monte de gente. Comecei a receber enxurrada. Juliana, eu tô mal pra cacete. O que você postou agora, você não tem noção de como me ajudou e tal. Recebi muita crítica também. Amiga, não posta isso. Você tá mostrando você chorando e tal. Gente, eu choro, eu grito. Eu grito, sou humana. Eu tenho as emoções como qualquer ser humano. Comum. A não ser que seja um avatar. Um robô. Um robô. E daí eu determinei naquele dia. Passei a semana inteira manifestando, visualizando. Gente, o poder da visualização é surreal. Eu visualizei. Eu fechava os meus olhos quando eu ia fazer minha auto-hipnose. Fechava os meus olhos e via a minha conta lá. Eu acessando e eu colocando pra entrar e ela entrando e tal. Beleza. Quando foi ontem, de manhã, meu marido falou assim, Juliana, e aí, vamos seguir com o processo? Vai entrar com o processo contra o TikTok? O advogado tá perguntando e tal. Falei, segura aí mais um pouquinho. Aí veio aquela voz interior, sua conta vai estar desbloqueada hoje. Aí eu falei assim, não, marido, espera. Se até amanhã não desbloquear, a gente entra com processo contra o TikTok e prova que eu tinha parceiros, tinha pessoas me pagando para divulgar meu trabalho, os produtos deles, e a gente entra. Beleza. O que foi que aconteceu? Ontem, meio-dia, eu fui almoçar e eu comecei a sorrir e agradecer. Eu coloquei uma música de fundo dentro de casa, fiz gratidão, Deus, gratidão, universo, pela minha conta estar de volta. Eu agradeço muito, que maravilha, minha conta voltou. Uhul, beleza, maravilha, não vou nem precisar entrar com ação judicial. Quando foi, gente, às 15 horas da tarde, mais ou menos, entre 15 e 16, para não mentir, eu, do nada, olha o e-mail, Juliana, final do dia já, todos os dias, no final do dia, eu sempre verifico minha caixa de e-mail, né? Fui verificar, tava lá. Juliana, vamos se preparar pro final do ano, você já tem mensagem, nananana. Quando eu clico que eu entro, puta que pariu, aí entra na conta. Na hora que entrou na conta, eu, ai, meu Deus, não acredito, eu peguei meu celular assim, Marina. Comecei, meu Deus, gratidão, eu sabia, eu sou muito foda. Cheguei na frente do espelho, que nem uma louca, mesmo, de fato. Juliana, você é muito foda. Louca Juliana, pra quem? você é... Pros outros, né? É. Pros outros. Você é muito foda. Tá vendo que você consegue? Tá vendo que você não pode desistir? E pra completar, agora eu tenho 2 contas viralizando. Perfeito. Arrasou muito. É, Eu vou te fazer um comentário, depois eu quero adicionar uma coisa também. Você lembra o que você ia falar? lembro. Vai, pontua. Voltando a essa Sim. questão de quantas pessoas elas olham pra gente, vê arrumada, Sim. maquiada, fazendo e acontecendo, há uma linha muito tênue aí, e é uma coisa que eu trabalho muito, né, com as minhas alunas, em relação à autoestima. Sim. Que as pessoas acham que a autoestima é a gente tá aqui bem, maquiada, se vestindo bem, com o corpo em dia, e a autoestima ela vai muito além disso. E eu lembro de uma situação que aconteceu comigo há uns anos atrás, foi a formatura de uma amiga minha, uma amiga que é muito amiga até hoje. E essa formatura era um momento muito especial. E aconteceu um problema comigo. Eu tive uma ferida no colo do útero e eu tava arrasada. Eu tava super preocupada, fiz um exame horrível e tava muito preocupada de ser algum tipo de vírus, tinha feito Sim. uma biópsia e tudo mais.
E aí, só que tinha formatura. E eu tinha um comportamento de ser forte o tempo inteiro. Sim. O que foi que eu fiz? Fui pro salão, cortei o cabelo, me arrumei, me maquiei, comprei roupa nova, fiz tudo. Quando eu cheguei, as pessoas olharam pra mim e falaram assim, quem é essa mulher? As pessoas não me reconheceram. Só que eu usei todos esses artifícios exatamente para que ninguém me reconhecesse. Porque eu acreditava que eu precisava ser forte o tempo inteiro. Eu não contei para ninguém. E todos eram os meus amigos ali em volta. Todas as pessoas traziam aquilo ali. E aí, o que você falou da vulnerabilidade casa perfeitamente. Nós não somos perfeitas, nós não somos robôs, nós não somos fortes. E eu tenho esse exemplo muito forte na minha mente, porque eu usei disso, desse artifício, que é pra ser usado. A gente tem que se arrumar mesmo, a gente tem que se vestir bem, a gente Mas tem que qual fazer isso. a intenção disso, né? Qual a intenção e o que isso reflete? Você já viu uma mulher que ela se arruma e parece que tá estranho? Tem alguma coisa que não tá encaixando? E Sim. tem mulheres que botam batom e fica maravilhosa? É porque a gente reflete aquilo que tá dentro. Então, toda vez que a gente olhar pra gente, que a gente se olhar no espelho, que nem você fez, você tem que olhar no espelho, você tem que se reconhecer. Você pode estar sem maquiagem, você pode estar... Mas você tem que se reconhecer e tem que dizer, realmente, eu sou isso aqui, eu sou maravilhosa, eu sou incrível, eu consigo, eu tenho um poder. Então, quando a gente olha pra gente, a gente tem que se reconhecer assim, no espelho, independentemente de qualquer coisa. Então, eu queria completar essa fala dela. E aí, Poderoso que ela acabou de falar. o que é que... sobre Lindo. essa questão de ter uma conta, né? Agora, Ju, tem uma conta com 500 mil seguidores e tem ali na descrição, né? Conta reserva tal. Siga por segurança. Massa. Aí agora você vai seguir Ju nas duas contas. Porque se Deus o livre e guarda acontecer alguma coisa, tem duas contas. Então tem que ter 500 mil em cada. 1 milhão em cada. Exato. Mas qual é o ponto? Sempre tem um plano B, cara. Sempre tem um plano B. Sempre tem uma reserva. Aí você pensa assim, apareceu imprevisto. Imprevisto é previsto. Enquanto você tiver vida, você vai ter Exatamente. imprevisto. E você tem filhos, tem marido, tem geladeira. Cara, imprevistos acontecem. Então, tenha um plano B. Aprenda com a história de Juliana. Exatamente. Tenha um plano B. Faça sua reservinha ali. Ó. Marina, como é que eu vou? Não tá dando nem pra viver, como é que eu vou guardar? Meu amor, quem saiu do menos 10? Sabe fazer Tá o entendendo? negócio acontecer. É o seguinte, Exato. olha, a pergunta que eu faço para minhas clientes é: você já foi mais pobre do que você é hoje? Então você sabe viver com menos. Pega essa diferença e guarde. Porque muito melhor você ter reserva e estar preparada para os imprevistos. Então, tem um plano B, tem a sua reservinha, porque não é só no digital que pode acontecer, isso na nossa vida, na nossa casa acontece. E eu vejo todos os dias, a pessoa está até se organizando, aí acontece um imprevisto Sim. e aí desorganiza toda a vida. Só que qual é a ideia de ter uma reserva e um plano B? Acontece um imprevisto, e aí você tem um plano B, se recupera ali mais Sim. rapidamente e começa a reconstruir aquela reserva. E tá tudo bem, e tá tudo certo. Você sofre menos, é mais resiliente. Então, assim, Sim. é um baita aprendizado, né? Pra vida. E é em todos muito os mais aspectos. fácil, né, Marina? É muito mais fácil você recomeçar quando você já tem algo que você possa ter de alicerce, de estrutura sólida, do que quando você não tem nada. Tipo, eu lembro que quando eu comecei por exemplo, antes, qualquer coisa que acontecia, que eu perdi alguma coisa, eu fazia, mas eu não tenho nada mesmo, então vou recomeçar de novo. Só que imagina, hoje, eu e meu marido, a gente tem nossos patrimônios, tem nossas coisas, então qualquer coisa que a gente perde, a gente fala assim, nossa, é muito mais difícil. Só que, olhando por outro lado, é muito mais fácil se reconstruir. É verdade. Muito mais fácil, porque eu já sei o caminho. Não, e o zero não é mais zero. Né? Pois é. Porque, ó, o zero, quando eu tinha, sei lá, 8 anos de idade, eu lembro de cortar a luz da minha casa. E era uma preocupação, assim, frequente. Porque qual pobre que nunca se preocupou de cortar a luz? Pobre raiz tinha essa preocupação. Meu Deus, será que esse mês a gente paga a luz ou água? Se não pagar a luz, corta com quanto tempo? Você já tinha esse cálculo aqui já na mente. O cálculo era pra não cortar, não Cara, era cortar a luz. Então, assim, se você já passou por isso, cara, e hoje você tem conhecimento, Sim. networking, você sabe quem procurar, você tem experiência de trabalho, porque com 8 anos, ali era o zero, não tinha nada. Sim. Você não tinha nada passando fome. Sim. Agora, hoje, se a gente perder tudo, Deus o livre e guarde, Deus nos proteja,
Mas você não começa do zero mais. Porque eu vou fazer uma ligação pra Juliana, eu vou fazer uma ligação pra Carol, e a gente vai aqui, ó. Pera aí, não se preocupe não, que eu vou lhe Vamos virar o ajeitar jogo. aqui, entendeu? E vamos embora. Então o zero já não é mais zero, né? Exato. Não a gente é mais. tem condições de virar o jogo, né? É, e até foi eu tive uma conversa bem parecida que você tá falando com o meu esposo, e ele chegou pra mim, ele olhou e falou assim, a gente tava conversando, e na época da UFES, não sei se vocês fizeram, eu estudei na UFES, e eu pagava 3 ônibus pra ir, trabalhava o dia inteiro, pagava 3 ônibus pra ir Cara, pra eu UFES. também, meu Deus. Aí, quando eu longe, né? comprei a minha primeira moto, eu olhava assim, o ônibus cheio, Senhor, obrigada, porque eu tô pegando esse ônibus cheio. Cara, Era a vitória do dia, né? Verdade. total. E aí o meu esposo, ele chegou pra mim, ele disse, se naquela época que você não tinha o conhecimento que você tem, que você não tinha os contatos que você tem, você conseguiu se organizar, fazer isso, imagine hoje. Total. Eu olhei Verdade. pra ele, eu disse, que bom que você reconhece. E realmente, foi o que a Marina falou. Quando a gente olha hoje, gente, se tudo der errado, vai dar certo de novo. Vai dar certo de novo, Vai, exatamente. vai. Eu chamo isso... Olha aí. assim, Vai, dar gente. certo de novo. Gente, eu falo assim, eu cheguei até brinquei no Instagram, eu falei, meus amores, olha só, minhas poderosas lindas, que eu chamo elas de todos os dias, poderosas lindas. Eu falei assim, o poder tá dentro de você. Mas esse poder você tem que manifestar, independente do que aconteça. Uma vez eu ouvi uma frase que falava assim, a Madre Teresa, ela estava caminhando no campo de batalha, e tinha muita gente morta, né? Muitos soldados mortos. E eles estavam tristes, os que estavam acompanhando ela. E ela falou assim... Aí, todo mundo chorando, muito triste. E ela chegou e falou assim... Ela virou as costas para ele, deu as costas, se afastou do grupo, se abaixou, pegou uma flor, olhou para a flor, falou assim... Cheio de cadáver no chão. Ela falou assim... O bem está em todo lugar. Procure sempre o que é bom, porque o bem está em todo lugar. Eles falaram, mas está cheio de cadáver. Ela disse, mas o bem está em todo lugar. Enxergue a beleza nos pequenos detalhes. Gente, isso foi uma virada. Eu me arrepio até hoje quando eu repito isso. Eu falei, é sobre isso. É você enxergar a possibilidade na impossibilidade. É você enxergar o progresso no fracasso. É você enxergar o seu potencial quando o mundo inteiro diz que você não vai conseguir. Uau. Isso Me fala arrepiei. sobre valor. Exato. Quando a mulher, ela sabe o valor que tem, não importa o que os outros digam, não importa a situação, não importa a conta bancária, não importa a situação que ela viveu. Ela sabe quem ela é. E o meu recado pra você, mulher que tá assistindo esse podcast aqui, gente, você precisa saber quem você é. Porque quando você entender quem você é, o poder que você tem e o que você pode fazer nessa terra, ninguém, nenhuma situação que quer que aconteça, seja na sua vida financeira, seja na sua vida conjugal, seja com seus filhos, seja uma doença, seja o que for, você vai conseguir chegar onde você deseja, você vai dar a volta por cima. Exato. Exatamente. É Você fato. tem o poder de decidir. Todos os dias que você acorda, você tem uma nova chance. Perfeito. Só que as pessoas às vezes não se dão conta disso. Ah, mas minha vida tá uma merda, não sei o quê. Gente, você abriu o olho. Quantas Tá pessoas respirando. agradeça Agradeça. por isso. Ah, eu passei, Juliana, eu tô passando fome. Meu amor, eu já passei fome. Ah, Juliana, você não sabe o que é você Patricinha. Eu disse, olha, eu disse, até hoje Senta a aqui, Patricinha me acompanha. Senta Mas, aqui gente, pra eu lhe contar eu o falo rolê assim, do dia. Senta aqui, vamos conversar um pouquinho, meu amor. Deixa eu te dizer uma coisa. Meu filho mais velho tá dizendo que quer ir embora. A de 16 anos tá com um namorado que tá com problema assim. A de 9 Já passei anos fome, sofri abuso. já, não sei já o que- sofri abuso. Você quer mais o quê? Aí tem que perder conta do TikTok pra mostrar pra elas que eu consigo. E quando eu virei a chave, ontem, quando eu compartilhei, gente, Funciona. funciona. Aí elas falam, Ju, eu sabia que você ia conseguir, porque é nítido o seu poder de persistir. Agora, persistir naquilo que você sabe que vai dar certo. Porque tem gente que tá batendo cabeça, aí muita mulher batendo cabeça Com coisa que naquilo que sabe que não é funcional mais. Mas como é que a gente encontra? Fazendo uma mentoria com Marina. Você vai Procura identificar, ajuda, né? procura ajuda de pessoas, terapia, né? Quantas clientes eu já tive em consultório que chegaram até mim, Juliana, eu sou muito insegura, mas insegura por quê? Quando a gente vai ver a raiz está lá na criança dela. Trabalhar a criança interior, empoderar, dizer, olha só, comigo, por exemplo, eu cheguei para minha criança e falei assim, Juju, eu tô aqui. Eu vim te acolher, não precisa ficar chorando mais não.
Eu vou te ajudar. Eu li recentemente o livro Find Me, que é Em Busca de Mim, da Viola Davis. E ela fala que ela só conseguiu desbloquear o potencial dela real quando ela olhou para a criança interior dela. Exato. Isso foi um momento assim marcante. Ela disse que pegou a Viola assim de 7 anos. Ela disse que quando ela era criança, ela na saída da escola, quando tocava a sirene, os meninos corriam para bater nela todos os dias. E ela saía em disparada para correr daquilo. E ela disse que começou a correr naquele dia e nunca mais parou. E chegou onde ela chegou, mas com aquele peso de eu estou correndo. Sim. E aí depois de um processo, né, profundo, terapêutico também, de reencontro com ela mesma, ela voltou naquela criança ali de 7 anos e falou, você não precisa correr mais. Agora Exato. você pode colher, sabe? Agora você Exato. pode usufruir tudo que você conquistou. Então, tem Exato. muito forte isso de encontrar com a Não criança. não precisa mais. E a gente tem ferramentas hoje para isso. Total. Total, nós Quando temos a gente terapia, temos tudo. Várias ferramentas na nossa mão. A gente tem um mundo. Gente, isso aqui, hoje em dia, abriu portas. Agora, você tem que saber filtrar o que você vai comer. Porque não é tudo que você pode consumir. Por mais que você tenha fome, você não pode comer de tudo, né? Não pode. Até porque, do que adianta você ter uma mentalidade obesa? Não tô falando de corpo, tô falando da mente mesmo. Porque tem muita gente que tá comendo tanta coisa que não presta na internet. Aí chega em casa, você viu que fulano de tal aconteceu. Gente, não para de falar. Porque o mundo, porque a taxa da bolsa, porque não sei o que caiu. Porque isso aconteceu. Beleza, ok. Tá acontecendo, mas eu consigo. Independente. A gasolina aumentou. A cesta básica do nosso estado tá com isso, isso e isso. O governador não fez isso, não fez... Não delega. O poder tá na sua mão. Você que tem esse poder de decidir o que você quer e o que você não quer filtrar. E a gente não tá dizendo aqui que é fácil. Não. A gente tá dizendo que é possível. Exato. E que é uma luta interna diária que a gente viveu muito mais forte lá Sim. atrás, mas que continua sendo uma decisão diária Todos os hoje. Diária, dias, todos os dias. Todos os dias. Uma das coisas, até fiz um post sobre isso ontem, porque as pessoas, as mulheres, né, vou falar especificamente pra ela, as mulheres, elas reclamam muito Sim. das situações que acontecem, das coisas que passaram na vida, e eu costumo dizer uma frase: tudo que aconteceu na minha vida, na sua vida, na vida da Marina, de quem tá nos assistindo, não aconteceu com você. Porque ninguém é vítima o tempo inteiro. Sim. Pode acontecer o que for, mas o que você vai fazer com isso? E eu gosto muito de ter a crença de que o que aconteceu comigo, desde passar fome, desde não ter dinheiro para fazer alguma coisa, desde traições, desde abuso, aconteceu para mim aprender o que eu tenho que aprender com aquilo e ajudar outras mulheres. Porque a minha vida não é sobre mim. A vida da Marina não é sobre ela, a vida da Juliana não é sobre ela, é sobre o impacto que a gente pode causar nas outras pessoas. É por isso que a gente não desiste. Exato. E tem mulher que achando que tudo é sobre ela. Porque aconteceu isso comigo, porque fulano fez isso, porque o governo fez isso, e comigo. E essas mulheres, sabe o que eu fico mais indignada quando eu vejo? Mulheres que se vitimizam dessa forma e que têm filhos. Sim. Porque quem tem Não filho, criar filhos vítimas, né? olha pra aquela criança e você pode não ter... O que aconteceu com você quando você não tinha dinheiro? Seu filho tinha não tinha comida. Seu filho tinha um Sim. mês, você foi fazer. Então, são os motivos. Quais são os motivos que você tem pra levantar todo dia, pra dar a volta por cima e parar Sim. com essa história de que aconteceu comigo? Não, aconteceu com você, ok. O que você vai fazer com isso? Perfeito. Pra onde é que você Perfeito. vai? Pra onde é que você vai decidir levar a sua vida? Então, Sensacional. não tem mais o que fazer, sabe? Eu queria saber quanto tempo a gente tem de podcast. Porque eu queria conversar o dia inteiro aqui. 48. Já estamos indo para 1 hora. Mas passou muito rápido. Eu tô na introdução aqui A gente nem entrou no assunto, A isso é gente só a nem- introdução, gente. É na introdução. Só vai. Porque quando a gente tá falando de um assunto que é nosso, que é raiz, que é essência, a gente se empolga. A gente se empolga porque a gente quer transferir isso para as pessoas, como você falou. Não é sobre facilidade. As coisas são difíceis. No entanto, Tem você tem o processo. poder de facilitar as coisas, né? Como? Colocando a sua mente para funcionar. É o que eu falo sempre. Gente, o segredo tá na mente. Tudo O é segredo a mente. tá na mente. Eu vou precisar andar aqui mais um pouco pra gente Tá. chegar a uma conclusão, mas eu tenho certeza que a gente... Cara, eu sinto no meu coração e eu espero
que a gente tenha tocado a vida de muitas mulheres assistindo até aqui e ainda não acabou. É. Mas eu só quero fazer um comentário que você falou que quando comprou sua moto, você passava no ônibus e agradecia. Quando eu comprei um carro, toda vez que eu passava no ponto de ônibus, eu rezava um Pai Nosso pra agradecer. Eu passava no ponto e dizia, Pai Nosso, obrigada, meu Deus, que eu tenho carro. Que ônibus é ruim pra caramba, velho. Ônibus é muito ruim, velho. Ônibus é muito ruim. Gente, ó, não As Eu andei de ônibus, encostadas, cara, né? muito Ó. sano na minha vida. eu andei Eu muito. comprei um carro e falei, putz, é. Marina, vocês estão Que falando negócio isso? bom, Vocês estão falando isso? Olha só Se uma eu coisa fui pobre, eu não me engraçada. lembro. Uma coisa engraçada que aconteceu comigo foi que eu lembro. Gente, vocês podem achar que é loucura, tá? Mas eu realmente fazia isso. Eu entrava no ônibus, eu trabalhava, eu era vendedora, vendedora responsável de uma equipe no shopping. E aí, toda vez que eu ia trabalhar, eu entrava no ônibus, não tem o negocinho de colocar a mão, eu colocava a mão assim, eu imaginava que era o volante. Melhor pessoa. Ai, juro! Aí eu imaginava, colocava o fone de ouvido, imaginava que era a música do carro. Ia. Aí ia pela janela olhando, eu passava. Tornava a experiência melhor, com certeza. Eu Com morava, certeza. eu morava na Zona Norte. E eu, todos os dias, pra ir pra Zona Sul, pra ir pro Shopping Rio Mar, eu passava pela Ivo do Prado, que é a rua da frente, né? Então eu passava pelo Rio Sergipe, eu passava assim, imaginando, eu na praia, os cabelos voando. E eu ali, eu disse, nossa, que delícia, meu carro é Não, maravilhoso. visualização é o Não, forte. eu olhava pra trás, aí via, né? O povo tudo assim. Aí eu imaginava meus filhos atrás, eu levando eles pra casa, pra escola. Ali são os meus Tudo se filhos. realizou. São os meus filhos, eu imaginava e sentia. Aí eu descia do ônibus, do meu carro. Descia do carro. Ainda fazia assim, juro, eu com a mão com vergonha. Mesmo com vergonha, eu fazia assim. Pim, pim. O som. Gente do Sensacional. céu. Aí eu entrava no trabalho, eu entrava posicionada, eu falava, nossa, eu vou ser a dona da loja. Eu não sou a vendedora da loja, eu sou a dona Ai, da loja. amo. Entrava desse jeito. Até Um ano chorei de rir. depois, tô eu, dona de uma loja. Meu marido, Maravilha. casei com meu marido, né? Na época ele perdeu dinheiro, tava no zero, a gente se juntou, eu com o meu conhecimento, ele com o que tinha, vendeu, ele tinha um jet ski, gente, que não tinha nem dinheiro pra colocar Gasolina. Eu falei, Tem gente que eu faz falei, isso. tem, vivendo de aparência. Eu falei, você vai vender esse negócio agora. A gente vendeu, fomos pra São Paulo, compramos mercadoria, levantamos a Intercel. Era desse tamanho, só trabalhava ele e uma funcionária. Eu falei, você vai ampliar. Pega a loja do lado. Mas, Juliana, eu disse, pega a loja do lado, você vai construir aqui do lado. Construímos, ampliamos, 5 funcionários. De lá, a gente foi, eu disse, você precisa de outro ponto, porque sua clientela mudou muito, você atende muito juiz, você atende muita pessoa de repartições públicas e precisa de uma sala melhor para receber essas pessoas e tal. Beleza, abrimos a Intercel na Hermes Fontes, uma das lojas, mais de 23 anos de loja, né? Então, abrimos lá, ampliamos, e nessa de ampliar, na época, o quê? Uns 2 anos depois que a gente tava junto, quando eu engravidei da Ana Júlia, que é a nossa filha, aí eu falei assim, Anderson, eu já visualizei tudo isso. Quando eu vi meus 2 filhos, Ana Juliana, o Davi e Ana Vitória atrás, que é a filha dele e o meu filho, né? Que a gente veio cada um com kit, tá, gente? É assim, o meu, o seu e os nossos. Eu digo assim, eu tenho 2 filhos, ele tem 2. No total, nós temos 3. Sim. Por quê? Porque é um meu, um seu e um nosso. Perfeito. E aí, o que acontece? Eu olhava assim, eu falava, eu manifestei tudo isso em 1 ano. Tipo assim. Oi? Gente, peraí rapidinho. Pausa É. aqui. Eu quero que todo mundo que tá assistindo esse podcast agora, coloca aqui no comentário, Ju, visualiza pra mim e escreve o que você quer. Não, é o momento da sua vida, cara. Exatamente. Escreve aqui pra Juliana visualizar pra todo mundo aqui E esse uma negócio. coisa que ela tá trazendo, gente, que é muito interessante, que você contando a história do ônibus, eu lembrei de uma história que vai casar perfeitamente. Gente, olha o que ela falou. Tava zerado. Só que, na verdade, não tá zerado. É. Quando a gente... Você tô com dificuldade, quero fazer isso. Tem muita mulher que fala isso, né? Ah, eu quero empreender, eu quero fazer isso, eu quero botar... Ah, mas eu não tenho condições. Presta atenção. Olha pra sua vida. Tem alguma coisa que tem condições e que vai te dar a motivação.
Tem alguém, tem alguma coisa. Tem alguma coisa, porque pra você ir tudo que você tem hoje vai te levar pra um outro lugar. Sim. Talvez você não vai subir a escada, pular 10 degraus, mas o próximo degrau você já tem a sua base. Você pode pisar outro degrau. E eu acho que esse é um erro muito grande, porque você quer pular 10. Cara, 10. pensa no próximo, vai no próximo, visualizando. Passo a passo. Visualizando lá na frente. Exato. Foi uma outra coisa da nossa consultoria que me caiu. Eu vejo lá na frente, eu tenho uma visão muito grande, e aí eu queria pular 10 degraus. Isso. Só que aí quando você pula o risco, quando você cai, você não cai e não volta. Você cai lá embaixo da escada. Aí você tem que voltar bonitinho. E a história que eu lembrei do ônibus foi o seguinte. Gente, tem uma motivação. Sabe o que me motivou a comprar a moto? Eu e uma amiga minha. A gente trabalhava com panfletagem. A primeira moto que eu comprei, eu fazia panfletagem no sinal. Aí a gente foi comprar, sabe o quê? Um iPhone. A gente trabalhou pra caramba, juntou dinheiro, fomos comprar um iPhone. Quando a gente voltou lá da Zona Norte pra cá, a gente toda feliz com o iPhone lá. Não, mentira. Sério? Não. Entra 3 caras no ônibus. Não. 3 caras. Aí a gente tava assim, perto da catraca, né? Aí a gente... Aí eu olhava pra ela, ela olhava pra mim, olhava pra ela, olhava pra mim. Só que aí os caras passaram, pularam a catraca. Aí você disse, não foi hoje. Não foi hoje. Amiga, a gente tem uma motivação. A gente tem iPhone, agora a gente não pode mais andar de ônibus. Foi esse dia. Cada um com sua motivação. Cada um com a sua Exato. motivação. Não podia mais andar de ônibus, porque a gente ralou pra caramba. E às vezes você ralou... Entregando panfleto, pô, pelo amor de Deus. Agora, Carol, imagina só, você fez isso. É. O que ela tá falando, é interessante que ela falou dos degraus, e eu teve uma experiência que eu passei, que inclusive Tamara, as meninas que trabalharam comigo na loja, viram que isso aconteceu. E a Carol tá falando de uma coisa interessante, que, assim, esse poder que a gente tem, né, de manifestar e tudo, que a gente realmente decide. Eu lembro que a minha decisão, a minha virada de chave para poder mentalizar o carro, mentalizar a minha família, eu saindo do ônibus e tendo o meu carro, foi justamente uma situação que aconteceu na loja. Eu não tinha batido a meta, já tinha o último dia para bater a meta do mês. E aí eu falei assim, gente, eu ajudei todas as vendedoras para bater a meta e eu não bati a minha. Aí meu gerente falou assim, Ju, e aí agora? O que tá acontecendo? Como que a gente vai fazer? Eu falei, não sei, mas eu determino. Falei bem assim. Aí eu lembrei da Juliana que passou fome, eu lembrei da Juliana que passou necessidade, da Juliana que conseguiu emprego, da Juliana que manifestou aquelas coisas lá com 18 anos. Falei assim, eu posso manifestar de novo. Aí falei assim, Fernando, até às 21 horas de hoje, vai entrar uma cliente aqui, vai me comprar o suficiente para eu bater a minha meta. Ela tinha que comprar, gente, na época, há 13 anos atrás, era em média de R$2.000. É muita coisa. É muita coisa que um cliente precisa comprar. Aí eu falei assim, ela vai me comprar. Ele, Juliana, uma cliente para entrar aqui, ela tem que ter um know-how, né? Eu falei, bom, vai comprar. Aí entra a Fernanda Weber. Fernanda Weber, ela é conhecida no estado, né? Ela é estilista aqui. Né, ela fazia alguns sapatos para a marca do G Barbosa aqui e tal, e outras. Entra a Fernanda, super gente boa, super alta astral. Quem tava na vez? Eu. Aí eu fui atender a Fernanda. Oi, Fê, tudo bem? E tal. Aliás, minto, né? Nem conhecia, mas ela falou o nome dela, eu já comecei a chamar de Fê. Ela me deu intimidade para isso. Eu sempre também tive um jeitinho muito legal de conduzir minhas vendas. E aí, aquela técnica, né, do melhor amigo e tal, espelhando, consegui conquistar a Fê. Ela entrou pra comprar um short jeans. Um short jeans. A Fernanda saiu de lá com quase R$3.000 de compras. Meta batida! Ai, tem mais. Qual é a Eu ainda motivação? falei... Não, e ainda tem mais. Eu falei assim, quando a cliente entrar e eu fizer a venda e bater a minha meta, eu vou descer a escada. Você sabe a escada do Shopping Rio Mar? Aquela escadaria do meio? Eu vou descer essa escada todinha de joelho. Mentira. Juro por Deus. Quando ela saiu, aí, Fernando, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer. A galera toda, eu olhando assim, ainda bem que o shopping tá mais vazio, né? Porque 10 horas... Você desceu a escadaria eu do desci. shopping. Eu velho. desci, porque eu prometi. Eu falei, gente, se eu não fizer isso, eu não vou cumprir minha Como é que promessa. desce uma escada de joelho? Eu tô aqui imaginando. Porque subir ainda sobe. Agora, como é que De costas desce? aqui, eu tô... Como é isso? Eu desci a escada de joelho. Não tá indo. Quando eu desci de ladinho, gente. Fui descendo assim, né? Uma tem uma perninha por vez. técnica. Fui descendo Caramba. de ladinho. Mas olha só, consegui virar a chave aí. Aí eu disse, se eu manifestei isso, eu posso manifestar um carro. Então, Pronto, aí foi aí que a história desenrolou. Cara, pelo menos você fez promessa pra você pagar. Porque conheço gente que fala assim,
Não, se eu conseguir pagar essa conta esse mês, meu filho vai subir a escadaria, não sei da onde. Meu filho. Que promessa é essa? Que é o filho que faz, que entrega, que é outra pessoa que paga. Não, tem que Não. fazer promessa pra você pagar. Exatamente, eu paguei. E Paguei. assim, o que você falou é você olhar para aquela situação e você se indignar com aquilo. É. Às vezes Se a gente incomodar. pode se incomodar, se não aceitar. Ah. Por que as mulheres muitas vezes aceitam, a gente tava falando sobre isso, né? Aceitam tantas coisas, aceitam poucas coisas, aceitam abusos. Porque elas não têm essa indignação. E elas, É. inclusive, não têm ideia do poder que tem a mente. Exato. Da capacidade que a gente tem. Eu tenho uma técnica que eu faço. Eu vou fazer imersão no final do mês, e no final de outubro. E toda vez que eu vou fazer imersão, eu faço um período de preparação. Sim. Porque eu entendo que a imersão é um despertar para muitas mulheres. Então, se eu tô lá para despertar muitas mulheres, eu preciso estar muito preparada para isso. Sim. E aí, toda vez que eu vou me preparar, eu começo a correr. Porque eu não gosto de correr, não é algo confortável para mim, não é algo legal. Eu treino bacana, tranquilo, mas correr não é confortável. E aí eu comecei a correr. No primeiro dia que eu fui correr, eu tava um tempão sem correr. Aí eu vou caminhando até aqui, aí fui fazendo a meta na mente, né? Eu vou correndo até ali, aí paro, aí depois volto, vou começar devagarzinho. Quando eu comecei a correr, eu comecei a trabalhar minha mente pra quê? Pra não parar. Sim. E eu não parei, eu só parei em casa. Caramba. E isso é um exercício que a gente precisa fazer na nossa vida. Exato. Inclusive, caminhando pro fim. Caminhando pro fim, eu quero fazer a pergunta de milhões, né? Que é, beleza, a gente entendeu que tem muitos motivos pra gente desbloquear, a gente tem histórias, enfim. Mas o recado de vocês, assim, pra mulher que tá em casa e que sente que pode muito mais. Tem uma frase que eu ouvi do Bruno Perini, que ele falou assim: eu sempre ouvi que eu era uma pessoa com potencial, mas eu queria ser uma pessoa de sucesso. Porque gente que diz assim, cara, você tem potencial? Pô, você tem potencial? Tem um monte de gente que diz que você tem potencial, mas não queira ser uma pessoa de potencial, queira ser uma pessoa de sucesso. Use o seu potencial, desbloqueie o seu potencial para ter sucesso. Então, qual dica vocês dão para as mulheres conseguirem desbloquear esse potencial que vocês conseguiram desbloquear para conquistar esse sucesso financeiro, sucesso no relacionamento, se você puder falar um pouco sobre isso, desbloquear todo esse potencial da energia sexual, enfim. Sim. Essas perguntas aqui já renderiam mais 3 horas. É. Mas, em geral, qual é o recado final para que as mulheres que assistiram a gente desbloqueiem todo o seu potencial, né? Financeiro, no amor, enfim, todos os aspectos. Eu costumo falar assim, Marina. Sentir. Se você não sente, você tá morta. Quando você se coloca na posição de, a partir de agora eu vou sentir, eu vou desenvolver essas sensações no meu corpo para que eu possa atrair. Porque o que atrai não é só você pensar. Não adianta. Quantas pessoas estão falando e pensando, eu consigo, eu sou capaz, numa positividade tóxica. Uhum. Que diz assim, eu consigo, mas não faz. Não age. Não sai do lugar. Não sente que é capaz. Tem que acreditar, Tem né? que acreditar. Então, acreditar, ter fé, eu falo assim, é essencial para uma mulher desbloquear a vida dela em todas as áreas. Em todas as áreas. Por exemplo, eu quero um relacionamento melhor, mas eu estou presa nesse relacionamento que me magoou, porque eu tenho padrões do meu passado que estão enraizados, me levando a repeti-los em todos os relacionamentos. Quando que eu vou ter um relacionamento melhor? Desculpe lhe dizer, mas nunca. Não vai. Você vai repetir o padrão. Só quando quebrar, né? Só quando quebrar o padrão. Aí vem, Juliana, eu quero crescer profissionalmente, mas eu não sei o que fazer. Você tem que querer, decidir, agir e sentir que você já tem. Então, se você não sente, você tá morta. Já foi. Aí, quantas mulheres estão vivendo assim, como verdadeiros zumbis hoje em dia? Ô, Ju, vou fazer o papel aqui de alguém que tá lá em casa. Tá. Mas eu não consigo sentir. E aí? Não consigo. Eu tô tão bloqueada que eu não tenho nem capacidade de sentir. Como é que faz pra sentir? Eu sei que você vai
profundamente, você encontra Sim. mulheres que estão desbloqueadas até pra sentir. O que é que você diz pra essas mulheres, assim, que, sabe, você tá num nível que você tá já... Tu não sinto nem alegria nem tristeza mais, que eu já desliguei o botão? Eu falo assim, mude o seu ambiente. Perfeito, perfeito. Mude. Porque se você não tá sentindo, é porque você não tem pessoas que sintam junto com você. Uma egrégora. Uau, Perfeito. sensacional, cara. O seu ambiente vai te moldar. Perfeito. Então não adianta, por exemplo, eu sou Acredito terapeuta muito. sexual e eu falo assim: Juliana, eu quero melhorar minha sexualidade. Chega lá no meu consultório, eu não consigo sentir. Eu não consigo ter orgasmo. Por que não consegue chegar ao ápice do prazer? Porque ela não se permite sentir aquelas crenças. Fecha as pernas, você não pode, você não é capaz. Se você abrir demais, você é considerada imprópria para o casamento. Por quê? Porque mulher que namora demais é o quê? PUTA. Uhum. Então, você não pode. Então, todas essas crenças, se você não quebra, se você não muda o seu ambiente, você não vai conseguir chegar lá. Porque, por exemplo, já tive cliente minha que chegou no meu consultório e trabalhou a insegurança. Mas continuava vivendo numa casa em que todos os dias ela ouvia: você não pode, você não é capaz, você não vai conseguir. Ai, você não já viu que você não consegue? É você sozinha Você nadar sozinha, contra o mar inteiro. Exato. Aí você contra a maré. consegue chegar Perfeito. quase chegar na praia e volta. É. Aí vem um tsunami e te leva de volta pro meio do mar. Então, Você tem que nadar com as pessoas que estão indo no mesmo lugar, né? exatamente. Tubarão, Nada com tubarão. exato. Então, não adianta. Mude. As pessoas... Juliana, mas meu pai... Gente, eu me afastei do meu pai. A pessoa que eu mais amo na minha vida, de figura masculina, né? Depois vem o meu marido, que é a pessoa que mais me dá apoio. Mas o meu pai, às vezes ele fala algumas coisas e eu falei: pai, eu não vou vir mais na sua casa enquanto o senhor ficar falando essas coisas ruins e negativas. Tive um bate-papo cabeça com ele. Eu falei: quando eu vier aqui, eu quero ouvir coisas boas. Tá? Vamos falar de coisas construtivas. Se for falar de problema, solução. Problema, solução. Mas a pessoa fala problema e não dá uma solução, gente. E quando pelo amor você de dá, ela Deus. arranja outro problema, né? Exato. É Mas que ela não quer resolver, É que ela né? não quer é resolver. aquela coisa, Ela quer mas reclamar. eu não consigo. Mas fulano, por exemplo, chega: Juliana, eu quero comprar tal coisa. Por que você não economiza? Mas fulano fez isso, porque fulano fez aquilo. Não, esqueça fulano. Eu tô falando de você. Você decidiu o que vai fazer? Porque enquanto você não decidir, não vai sair do lugar. Então, mude o seu ambiente. Mulher, você precisa andar com mulheres que estejam nessa construção de mentalidade. Perfeito. A mentalidade rica é essa, não é dinheiro, não. Não adianta também você andar com mulheres potencialmente ricas, né, financeiramente só, mas que tem uma mentalidade muito pobre, que a qualquer momento vai levar ela para o fundo do poço de novo. Perfeito. Até porque riqueza é sobre quem você é, não sobre o que você tem, né? Exatamente. Então, se você Prosperidade, tem né? tudo isso, você consegue sentir vontade de correr atrás dos seus objetivos, Sensacional. né? Já respondendo a sua pergunta e completando o que ela falou, tem muitas mulheres que estão no menos 10, que não estão sentindo nada, seja isso na área sexual, seja isso na sua área de relacionamento. Tem gente que tá com um relacionamento menos 20 e ela quer mudar para um relacionamento mais 20. Sim. Não vai acontecer. Você tá com uma conta negativa, sua conta não vai pro positivo da noite pro dia. Sim. Você não tá com um corpo acima do peso e ele vai mudar da noite pro dia. Você não tem você não tá com pessoas em um ambiente que são favoráveis, você não vai encontrar as pessoas favoráveis da noite pro dia. Então, o meu recado para você que está em casa é que você desenvolva uma mentalidade de sucesso inabalável. E eu trago essa teoria. O que é uma mentalidade de sucesso inabalável? É que não importa onde você esteja, não importa o que você tenha passado, não importa o que está acontecendo na sua vida, mas você saiba onde você quer chegar. Exato. E não são os erros que aconteceu na sua vida, não são os problemas que estão acontecendo na sua vida que você vai conseguir sair. Sabe quando é que você vai conseguir sentir que você está subindo a régua? Quando você experimentar. Sim. Então, o meu convite para você, mulher, é experimente. Se permita estar num ambiente diferente. O que a gente mais fazia, Marina, depois que acabou a pandemia? Experiência, vamos encontrar com mulher, vamos fazer isso, Vamos vamos marcar um café, viver, vamos marcar um participar café, de grupo. vamos movimentar. A gente fez muito isso. Porque sabe o maior erro que eu cometi em relação ao ambiente? Que hoje a gente entende o quanto isso é poderoso e eu experimentei isso. Por muito tempo, sabe o que eu era? A rainha do chiqueiro. Eita, perigosíssimo esse lugar. Porque o ego se alimenta de você ser a rainha de chiqueiro, né? Eu sou a melhor, eu tenho o melhor relacionamento,
pra aquela média. Dentro dos ruins. Aí eu disse, eu tenho a melhor profissão dentro dos Tô na ruins. vantagem. Eu tenho a melhor financeira. Uma armadilha, hein? Foi quando eu entendi que aquilo não era performance. Aí você troca de mesa e você diz, gente, aqui eu estou muito ruim. Aqui eu sou muito ruim. Só que aí foi quando eu entendi o quê? Que, sendo a rainha do chiqueiro, eu não ia chegar onde eu queria. Cara, isso é muito bom. Eu não ia chegar onde eu queria. Mude de ambiente pra deixar de ser a rainha do chiqueiro. Isso Pronto, foi, tá aí. isso foi uma virada de chave incrível. Porque aí, isso é uma dificuldade. Porque aí você tem dificuldade de transmutar o ambiente. Porque lá naquele ambiente você tá alimentando seu ego. Você tá alimentando seu ego. Então, se permita estar em outros lugares, se permita subir a sua régua, mas você não sobe a sua régua num ambiente ruim. É isso que eu falo sobre performance. O que é alta performance? É você estar acima da média de uma média alta. Não é de uma qualquer média, não é de qualquer régua, é de uma régua alta. Então, meu recado para você que está assistindo é esse: se permita estar em ambientes, estar em lugares, estar com outras pessoas, renovar a sua mente com isso. Porque quando você tá sendo rainha do chiqueira ou quando você tá errando, você não aprende nada. Você aprende... Como é que a mulher aprende o orgasmo? Quando ela passa um orgasmo, ela não vai aprender enquanto ela não tiver. Exatamente. Experimente. Você precisa experimentar e você precisa dar os passos devagarzinho até conseguir chegar lá. Meu amor. Carol falou de subir a régua. A régua desse podcast hoje tá altíssima. Altíssima essa régua. Cara, sensacional. Por mim, eu continuaria conversando horas. Só que eu tenho o privilégio de continuar horas com elas. E eu quero que o pessoal também possa acessar vocês. Então, por favor, Sim. deixe sua rede social para que as pessoas consigam continuar te acompanhando. Por favor, Ju. Olha só, para você continuar acompanhando todo o meu trabalho, tanto no Instagram, qualquer plataforma que você for vai estar lá. @soujulianavargas ou Com Prazer Ju. Por quê, gente? Olha só, aprendi, virei a chave. Então, quando você me seguir, me segue no Juliana Vargas. E Com Prazer Ju também, porque você vai estar me ajudando a entregar conteúdo de valor gratuitamente para você. Porque, assim, as redes sociais hoje em dia são uma ferramenta que a gente pode entregar muita coisa de valor para mulheres que também não têm como investir alto em alguma coisa, mas que elas podem ir construindo para depois chegar lá e pá, agora eu Investir. tenho, Juliana me ajudou a conquistar aqui, agora vale a pena chegar lá e pagar um curso da Ju, um curso da Marina, um curso tal. Então, assim, vai acompanhando no dia a dia que você vai ver que a transformação é real. E outra coisa, se você quiser aprender a ter altos orgasmos, vai lá no meu Instagram que eu vou ensinar pra você um exercício maravilhoso. Vai bombar esse vídeo. vídeo. Carol, deixa suas redes sociais, por favor, para nos acompanharem. Lá no Instagram eu estou como Caroline Lemos, tá? Com 2 i. Aqui no YouTube também, né? Esse vídeo vai pro YouTube, né? No YouTube também, Caroline Lemos. No YouTube eu tenho um conteúdo Com mais 2 profundo. I. Tá, Caroline. Line, com 2 i. E no YouTube aqui também eu tenho aulas maiores, aulas onde você vai ter esse despertar de qual caminho seguir, de como fazer, do seu propósito, do seu relacionamento. Então, me segue lá aqui no YouTube, para você entender um pouco mais. E como ela falou, talvez você ainda não tenha a mentalidade, que eu não falo que é sobre dinheiro que as mulheres deixam de investir, é Sim. sobre mentalidade. Porque Sim. quando elas entenderem Exato. quanto elas investirem nela, muda a vida delas. Não é sobre preço, é sobre valor. É sobre Né? valor. Com o valor que o nosso trabalho É. tem, né? O valor que isso vai gerar na vida dela, elas vão dar um prazo. Então, começa aos poucos, começa entendendo um pouco mais para você desenvolver essa mentalidade e começar a investir em você mesmo. Ai, Gente, show, gente. eu tô pensando, sério, sabe o que eu tô pensando aqui? Coitada de Vitória, que é minha editora de vídeos, pra fazer corte desse podcast. Porque, cara, sei lá quanto tempo tem aqui, 1 hora e pouca. Dava 60 vídeos de 1 minuto, cara. É. Tudo foi... Tudo foi muito bom. Vitória, boa sorte pra você, querida. Te dá muito trabalho, viu? Tamo junto, Vi. Gente, maravilhoso. No início eu falei que vocês eram potentes e não tem outra palavra pra descrever o que aconteceu aqui hoje. Foi realmente um podcast de potência. Que essa potência invada a sua casa, invada a sua vida, invada as áreas da sua vida e desbloqueie todo o potencial que você tem aí, Tubarão. Bom, quero agradecer aos nossos parceiros, Cantinho da Diversão, que ajuda as mamães a animar as festas das crianças, que leva diversão tanto em bares, restaurantes,
também nas festas infantis. Quero agradecer ao Gesso Rápido, que num preço super acessível, vai lá, deixa a nossa casa super arrumada, faz cenário pra gente ter uma casinha aconchegante, nosso lar. E ao Tiradentes Innovation Center, a Rico Dinheiro fica hospedada lá dentro. Nós somos acelerados pelo Tiradentes Innovation Center como startup de educação financeira. Então, muito obrigada aos nossos parceiros. Se você também quer ser um parceiro aqui do Pod Ricas, entre em contato com a gente no Instagram, @MarinaFarias Rico Dinheiro. Meninas, muito, mas muito obrigada. Obrigada, Gil, por ter estado aqui hoje, Eu pela que sua agradeço. energia, pela sua potência, pela sua contribuição. Deus abençoe sua vida, viu? Agradeço de coração e já me prontifico a voltar mais vezes Por para a gente favor. compartilhar de Exatamente. mais conteúdo que eu tenho certeza que a gente pode ajudar e salvar, né, a vida, resgatar as mulheres do limbo para que elas realmente progridam em todas as áreas e principalmente a financeira para que elas tenham uma estrutura sólida para seguir adiante sem se vitimizar tanto, entendendo que ela tem um poder extraordinário. Perfeito. Carol, obrigada por sua luz, por sua energia, por suas histórias, pelo seu feedback. Que Deus abençoe sua vida. E você precisa voltar pra falar a história do casamento. Se você entrar lá no Instagram, você vai entender do que a gente tá falando. Mas tem que voltar pra contar essa história depois. Ó, gente, a história do casamento, a gente até falou de colocar aqui na mesa, né? Mas não deu. Deu Vou ter que tempo, voltar. vai ter que Vou ter que voltar. voltar pra contar. Eu vou contar pra vocês como é que eu casei em tempo recorde, viu? Pede pro pessoal ir lá. Gente, vai no Instagram, Vai lá no Instagram da Carol. e Carol, pede tem como lá. você fazer isso? Tem como você fazer isso rapidinho no seu Instagram hoje? Pra passar pra ela? Pra galera acompanhar. Faz isso. Pede lá. Compartilha Se vocês hoje. pedirem lá, eu faço, Coloca tá? no feed, coloca no feed. Vou pra colocar ficar lá. Colocar a foto da gente aqui do Adoro! Perfeito. Gratidão pela sua amizade, pela sua parceria, pela sua energia. E é tão bom, gente, é tão bom. Mulheres, deixando mais um recado. É tão bom quando você tira a sua armadura. Falo por mim, né? Quando eu tirei a minha armadura, quando eu me permiti me conectar com mulheres, tudo isso me elevou. Então, sua régua vai subir quando você estiver perto de mulheres assim como vocês, pra sua régua subir. Gratidão, Ai, Marina. maravilhoso. Gente, tubarões, deixem seus comentários aqui. O que foi que vocês acharam legal? Convidadas que vocês querem que eu traga aqui, feedback, o que é que você quer que Juliana mentalize pra você, visualize, comentem. A gente vai responder qualquer coisa, eu mando mensagem pra Já vou meninas, deixar uma a gente lista aqui troca. pra ela. Não, aqui acabou o podcast, vocês chegar aqui rapidinho. Gente, eu vou abrir. Vou fazer uma semana, desafio de uma semana pra manifestar pra todo mundo. É, Pronto. Perfeito! Desafio de uma Fechou. semana pra manifestar dinheiro. Vamos dinheiro. Qualquer Vamos dinheiro. fazer isso todo dia. Todo dia Manifestar uma dinheiro semana. todo dia. Vamos, Marina. Vamos Ei, organizar isso providencia aí. aí, meninas. vamos organizar. Vamos organizar pra manifestar pra todo mundo. Meus amores, esse foi o episódio 2 do Pod Ricas. Até próxima semana no episódio 3.